Fala pessoal, começando mais um Conexão AV, o nosso encontro semanal, o nosso bate-papo gostoso aí sobre o audiovisual nas igrejas, que é o assunto que a gente ama, que a gente adora conversar, e toda semana com um convidado diferente aqui e sempre uma pessoa com muito conteúdo. Vocês podem então, opa, meu Deus, de novo, toda semana é assim, precisa corrigir isso aí, hein, Paulo? Trava a língua. Toda semana com um convidado diferente, um convidado com muito conteúdo. Você pode conferir aí lá no nosso site conexãoav.com. Lá você tem acesso a todos os programas gravados, tá? No nosso canal do YouTube, que você já tá nele aqui assistindo a gente, coloca lá inscrever-se, habilita lá o sininho para você ser lembrado aí nos próximos programas. Você não precisa ficar aí salvando na tua agenda, enfim. E tá aí o nosso Instagram, conexão.av. Tá? Então você tem várias maneiras de estar entrando em contato, de conhecer a gente, e tem o nosso WhatsApp também, que está aí na tela para você mandar a tua mensagem. Pode ser por texto, por áudio, por vídeo, por sinal de fumaça. Não, sinal de fumaça não dá. Mas você manda por vídeo, que a gente já coloca aqui para o nosso convidado para ele responder. Tá bom? É isso aí, Daniel. É isso aí, Paulão. Estamos começando aí mais um Conexão AV, o audiovisual das igrejas. Deixa eu colocar aqui o meu nome, que eu nunca coloco o meu nome, né? Daniel Choi. Daniel, como é seu nome? Mas eu quero falar um pouco dos nossos apoiadores, tá? Primeiro, a plataforma internetauvivo.com, o seu evento ao vivo. Se você precisa, para transmitir para sua empresa, uma plataforma com login, senha, com hotpage da transmissão, internetauvivo.com. E tem também a PTZ Cam, câmera PTZ com atitude, o controle em suas mãos, ptzcam.net. Confere lá, duas das nossas câmeras aqui são da PTZ Cam, ptzcam.net. Mas sem mais delongas, eu vou chamar aqui agora o Samuel para falar um pouquinho, para ele apresentar já o nosso convidado, né, Samuel? Com você. Olá, Daniel, olá a todos que estão nos ouvindo. Eu sou o Samuel Matos, porque hoje nós temos outro Samuel aqui, meu xará, meu grande amigo, que com certeza vai trazer muito conteúdo, muita história legal pra gente aqui e vai nos ajudar a entender um pouquinho mais essa área técnica que nós labutamos todos os nossos dias. Se é que é possível entender, né? Vamos a gente tenta, né? A gente vai tentando. O Samuca vai dizer por que da outra vez nós marcamos, deixamos tudo certinho e na última hora não foi possível que ele viesse, e hoje ele está aqui, carne e osso. Foca nele aí, Daniel. Tudo bom, Samuel? Prazer em te receber. Bem-vindo. Fala aí, por que você não veio da outra vez? Bom, primeiramente queria agradecer o convite. Paulo aqui falou uma coisa interessante. Ele falou assim, olha, muita coisa. Eu, assim, sou assim dessa turma que eu já vi passando aqui. Eu sou o mais simplesinho aqui. É a mesma historinha do Nando, né? É a mesma historinha do Nando. A modéstia aí. Pelo contrário. Não, cara, então assim, vamos lá. Mais um prazer estar aqui com vocês, um prazer poder abraçar o Choi aqui. Fazia muito tempo que a gente não se via. Paulo aqui, Samuca, então, mesmo a gente tendo contato, ele que não foi em janeiro, era para ele ter ido na nossa igreja, né? Não foi. A próxima eu vou. O ano que vem você vai, né, Samuca? Ano que vem você vai. Mas vamos lá. Samuel, você hoje é o líder, né, da área de audiovisual da Igreja Batista Central de Santo André? Não, da primeira Igreja Batista em Santo André. Da PIB de Santo André. PIB de Santo André. E não é audiovisual, é só a parte de transmissão, né? A gente cuida somente da parte de transmissão, ok? Mas fala aí, Samuca, por que você não pôde vir da outra vez? Então vamos lá, Samuca. Foi legal você pontuar isso daí, porque e eu não comentei com vocês, né, aqui antes, que eu falei assim, não, vou contar na hora. E é um testemunho muito legal isso daí. O que aconteceu? No dia 17 de fevereiro. Não, calma. Janeiro. Dezembro, Samuca. Dezembro. Cara, foi muito rápido. Caramba, já foi voou. janeiro, fevereiro e voou. Bárbaro. Então vamos lá, calma. Então o que aconteceu? Nós tínhamos uma cantata de Natal e no sábado, eu senti da sexta para o sábado, minha vista uma mancha. Eu sabia que não era nada legal. Na segunda-feira de tarde, Deus deu uma luz e eu consultei um médico aposentado da nossa igreja, um oftalmo, Dr. Liu, e ele falou assim, Samuca,
vamos ali no SEMA. O SEMA não deixou ele atender a minha pessoa. Ele falou assim, eu sou médico, tem aqui, né, eu tenho como atendê-lo aqui. Não pode fazer o exame de fundo de olho. E aí entra aquela história que é Deus ali já agindo na minha vida. Porque se o Dr. Lio não tivesse falado para mim, Samuel, vai até um pronto-socorro. Eu fui no pronto-socorro, dei entrada, era 6h20, né, da tarde. Tem até hoje guardado o papelzinho lá, na segunda-feira. O que aconteceu? Fui atendido ali no UPA, né? Do UPA eu nunca tinha usado. Eles falaram, olha, vou te encaminhar para Santa Casa. E o Dr. Lio tinha feito uma cartinha, né? Falando, olha, o problema dele deve ser sério. Resumindo a história, era 11 horas da noite, eu já estava dentro da Santa Casa de Santo André. Eu já estava com encaminhamento para o Hospital São Paulo, internado já no dia seguinte, 6 horas da manhã, a ambulância sai, e nesse meio de tempo Samuca, não vai ficar bravo. Ó, amanhã... Tava tudo certinho para ele vir. Tudo certo, 18 de dezembro ia vir. Aí o que aconteceu? Nós fomos para lá na terça-feira, para o Hospital São Paulo, viemos para cá, né? Nós estamos em São Paulo, então nós viemos para cá, e eu só não fiz a cirurgia porque o enfermeiro da ambulância não me falou que não era para eu comer. E aí a gente também vê a mão de Deus. E voltando um pouquinho, quando eu entrei no UPA, eu falei, e aí eu comentei com vocês, a importância de nas nossas igrejas a gente não se preocupar só com essa parte técnica. E graças a Deus eu também faço parte lá do Ministério de Intercessão. Hoje nós somos mais de 130 intercessores. E quando vem os pedidos, o pastor, né, o pastor Beto e a Cris, a esposa dele, coloca. Eu falei, Cris, tô aqui no UPA, assim, o negócio é sério. E foi mesmo, era um descolamento de retina, né? Na terça-feira não pôde fazer a cirurgia, colocou na quarta. Quinta-feira, dia 21, nós fomos para São Paulo, viemos para São Paulo, fizemos a cirurgia, e os médicos falavam assim, olha, você teve muita sorte, hein, cara? Eu falei, não, sorte não, é Deus, né? E aí já vem a cutucadinha, né? Fala assim, olha, e como é que tá a sua vida com Jesus? Né? A gente poder demonstrar o amor de Deus para com as pessoas. E na quinta-feira nós fizemos a cirurgia. Ela falou assim, Samuel, você tem noção que hoje é dia 21 de dezembro e amanhã é dia 22 e o Hospital São Paulo vai fechar? Na quinta-feira... O Hospital São Paulo é referência na área referência na oftalmológica. Eu não conhecia, Samuca, entendeu? Assim, pra mim era tudo novidade, cara. Eu não sabia nem que era o sistema CROSS, entendeu? De pronto-socorro, né? Aí, poxa, falei... Amém. Nossa, doutor, tô assim feliz da vida, só tenho que louvar Deus porque assim, ele foi misericordioso e mais uma vez a graça dele superabundou na minha vida. E aí nós fizemos a cirurgia, e aí que eu falo, porque se eu tivesse feito na terça-feira ia ser outro médico. Na quinta-feira foi uma médica que ela não saiu naquela semana do Natal, ela ficou e ela me atendeu no pronto-socorro que não para lá no Hospital São Paulo. 5 dias depois eu tiro o tampão da vista esquerda, olha, tá legalzinho, tá coladinho, foi. E hoje, graças a Deus, né, nós estamos aí, já saiu a bolha de ar que fica no olho pela colagem da retina. Em tudo isso, gente, eu vi a mão de Deus em todas as coisas, porque assim, é uma coisa que depende, né, do nosso trabalho, né? Então, mas você teria vista direita. Não, mas olha, eu vi a mão de Deus nisso daí. Então, eu falo sempre que no final do ano eu ganhei um presente de Natal. E aí eu volto na nossa infância, né? Nós estamos aqui com... Toda a turma aí passou assim dos 40, né? E aí, bom princípio de ano novo eu ganhei. E ganhei um presente de aniversário, que foi poder ter a minha vista de volta, né? E assim, sem nenhuma sequela, tá enxergando direitinho. Tô enxergando bem, entendeu? Ela falou que de agora em diante vai melhorando cada vez mais, né? E a semana passada, sexta-feira, que saiu a bolinha de ar, né? Que fica no olho da gente. E eu falei para ela, doutora, assim, eu vejo que a senhora também foi usada por Deus, entendeu? Para fazer isso daí, porque senão meu pai perdeu a vista esquerda, né? Então eu pensava que isso era um problema congênito, hereditário, sei lá, né? Qualquer coisa. Porque não teve nenhum motivo aparente, né? Não você teve. Não caiu. E é isso daí, Samuca. Eles falaram assim, você tem certeza que você não bateu a cabeça no seu trabalho? Eu falei assim, olha, eu não bati, eu não fiz nada, né? Uma vida sedentária que eu estou, né? Eu não jogando nada. Então, assim, eu vi a mão de Deus em tudo isso daí. Então,
Que legal. Todas as coisas, né, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e eu vejo isso como um livramento de Deus. Agora, Amém. certeza. aproveitando aí a tua colocação, eu já quero fazer uma provocação. Você Vamos não lá. acha que nós, dentro das nossas igrejas, estamos profissionalizando demais, estamos colocando técnicas demais e esquecendo a finalidade, o objetivo principal? Muito bem colocado, Samuca. Às vezes a gente Paulo? Paulo, desculpa, é que eu tô olhando. Desculpa, Paulão. Aí, o que acontece? Às vezes nós estamos dentro da igreja e nós queremos ver tanto, sabe, ainda eu falei um pouquinho antes, né, quando eu cheguei, o Samuca não estava aqui, Paulo, estava só você e o Choi. A gente quer ver luz, câmera, ação. Parece que a gente está num estúdio, numa televisão, tal. Quem trabalhou nessa área sabe disso. E a gente esquece qual é o propósito que nós estamos ali. De trazer as pessoas não crentes. Não adianta trazer crente. Pescar em aquário é fácil, né? Agora, você pescar no mar é difícil. E trazer as pessoas para conhecer o amor de Jesus. E a gente esquece desses detalhes, e isso é verdade. A gente profissionalizou demais as coisas dentro da igreja, e às vezes eu até me coloco nisso, sabe, Paulo? Porque assim, a gente chegava, né, quando eu cheguei em Santo André, então voltando um pouquinho lá atrás, né, só para chegar onde você está. Quando eu cheguei em Santo André em 2019, dia 25 de janeiro, né, poxa, eu não entendi, eu caí de paraquedas ali, né? Um pouquinho antes da era passada, né? Nós pandemia. Temos antes da pandemia, nós vamos chegar e lá. pós-pandemia. Quando chegou a pandemia, eu vi mesmo porque eu estava ali. Porque assim, a gente não parou. Porque é uma igreja que tem 32 ministérios. Todos transmitindo na época da pandemia. E aí, o que aconteceu? Às vezes eu entrava num Zoom, entrava num StreamYard. Enquadra aí direito, Paulo. Pô, você tá pra direita, você tá pra esquerda. Muito teto, pouco teto, tal. Pô, tá muito escuro, muito claro. Espera um pouquinho. Então, assim, aí entra o que o líder de todos esses ministérios que tem na nossa igreja, ele fala muito comigo, né? O Eduardo Panaína. Ele fala assim: Samuel, se um dia uma pessoa ou assistindo, ou entra aqui, vê um telão desfocado, vê alguma coisa, isso pra gente pega. Mas se ela deixar de aceitar Jesus por causa disso, nós perdemos a finalidade. Mesmo porque eu penso que assim, uma pessoa que entra numa igreja, ela não está buscando um show tecnológico. Boa! Exatamente. Nossa, se ela está muito buscando legal. um show tecnológico, ela vai buscar, ela Tem vai um no monte teatro, por vai aí. naquele novo lá, a Esfera, né? Agora, É. assim, ela tá indo buscar outra coisa. E aí eu quero emendar também. Eu sei que para nós que vivemos nesse meio, no meio profissional, é muito difícil você colocar o limite disso que você falou, aquele detalhezinho, aquela que ninguém está enxergando, só nós estamos enxergando. E como é que a gente... Mas aí eu vou mais longe. Dentro da igreja, as coisas ficaram tão assim que às vezes, entendeu? Vamos pegar um detalhe. Eu trabalho na área de vídeo, mas na house lá, né? Na house mix ali fica todos nós. Eu fico de um lado, a Hilda fica no meio, aí nós temos o Guilherme que fica na luz e o Nunes que fica na mesa de som, e depois tem o câmera que pega as duas câmeras de frente, e tem mais um rapaz na câmera de palco. Aí nós temos uma pessoa na assistência de palco, olha só. Aí nós temos a intercessão participando no chat para os pedidos de oração. Nós temos a pessoa do chat: bem-vindo ao nosso culto, mesmo distante você pode participar, tal, mande sua mensagem aqui pra gente, tal. Cara, é uma estrutura muito grande. E aí a gente deixa o principal, Deus, de lado. E assim... Nós estamos deixando de ser igreja? Nós estamos deixando de ser igreja? Se a gente não tomar cuidado, a gente vai deixar de ser igreja. Então, mesmo com tudo isso, mas aí entra aquilo lá. O culto rolou, louvor, tal. Aí o pastor traz a palavra, e uma característica da nossa igreja, eu vou puxar a sardinha para minha igreja, né? A gente estava falando disso, o Samuca conhece bem lá. Todo culto, seja de criança, seja de adulto, seja de sênior, seja de jovens, não tem um culto que no final você vai escutar um apelo.
Você vai ouvir um apelo, seja na internet, e aí nós que estamos aqui, um convite para que as pessoas aceitem Jesus. a Cristo. E dificilmente, aí eu pego o intercom e falo assim, gente, galera, chegou a hora de a gente saquear o inferno. E assim, eu falo no radinho entre nós, né? Então assim, nós deixamos às vezes de pensar nisso e nos acomodamos, Paulo. E assim, nós estamos mais num show aonde nós vemos as igrejas hoje, nós pintamos a igreja quase todas de preto, e aí eu conheci um rapaz, assim, não tive tanto contato com ele, que é o segundo domingo, ele está chegando na nossa igreja, né, trabalha na Globo com iluminação. Ele falou, tem umas igrejas assim que já estão pintando de branco lá na frente, colocando uns LEDs, entendeu, para riscar a parede só e deixar de ser igreja preta. Ou seja, aquilo que às vezes algumas igrejas estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos aí, parte dela preta ou não, então vão deixar de ser. Então assim, e aí, como é que ficou? Eu que pergunto também, Paulo, nós estamos deixando com tudo isso... Nós estamos assim... vivendo uma moda, então é a moda de hoje, legal. A moda do ano que vem. Por quê? Porque a parede preta, a parede branca, um painel de LED. Então assim, como é que... Eu vou dar um pitaquinho aqui. Vai lá, Daniel, manda lá. Por favor. Eu não vou citar nomes, evidentemente, né? Mas claro. Tem igrejas, não é, que você tem... fica no breu. Apagam-se as luzes e fica só o palco iluminado, ou seja, um verdadeiro show. E aí eu fico pensando assim, poxa vida, eu tô aqui na igreja porque eu quero conhecer as pessoas, eu quero identificar o rosto das pessoas, eu não consigo. Joia, Daniel. Não é? Aí eu fui Não dá para ter comunhão. Eu fui numa igreja como essa, por exemplo, e eu acabei dormindo. Nossa, Choi. Porque aí eu fico mais à vontade, ninguém tá me vendo. Eu tava cansado. Ô, Choi, e aí me permita uma colocação para você, Choi, e para você, Paulo. A gente lá... Coloca o Samano na roda também. Vou chamar ele aqui. A gente, hoje, nós temos uma grande dificuldade dentro das igrejas, que é o voluntariado. E aí, por que eu estou citando a questão do voluntariado? Nesses 2 meses, não foi a internet que trouxe 3 casais para trabalhar na câmera e na assistência de palco. Não foi a propaganda na internet, não foi o post no Instagram, não foi, entendeu? Aquele WhatsApp que os vários grupos receberam, Samuca. Sabe o que foi? O que o Daniel falou. Eu não consegui, numa igreja dessa, eu não consigo ver as pessoas. Mas eu olhando aqui, ô Samuca, poxa, eu sei que você e sua esposa... Por exemplo, vamos supor, você chega na nossa igreja, eu sei que você e sua esposa gostam da área técnica. Poxa, você não quer nos ajudar? Poxa, vai ser um prazer. A esposa vai sem citar nome, né? Estou usando o Samuca como exemplo. A esposa vai para assistência e o Samuca vem, entendeu, para a câmera. Aí o que acontece? Chega um líder de louvor, recentemente chegaram na nossa igreja, e fala assim, sabe, Samuel, conversando com ele, né? Nós viemos em São Paulo, e aí ele fala assim, quando nós estamos na área técnica, quando nós estamos ali seja no áudio, no vídeo, seja em qual área técnica, qual parte for, né? Nós estamos prestando um culto ao Senhor, nós estamos servindo ali. Nós temos que ter isso no coração, porque se a gente for só ali, grave, médio, agudo, poxa, o cara não está recebendo VS lá no fone, né? Poxa, tá o enquadramento errado, a câmera está desfocada. Cara, a gente vai perder essa essência. Como a gente conversou antes de começar, eu entendo, até citei um texto que eu li, eu entendo que a igreja se reúne justamente para testemunhar, né, do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz e também da sua volta. Então, não tem porquê a igreja não se reunir. É exatamente esse o objetivo. A igreja se reúne para que haja comunhão e para que Cristo seja visto através da igreja, né? Isso é o que eu entendo. E a igreja, ela precisa trabalhar para que a palavra chegue para as pessoas. Sejam as pessoas que estão lá no local, sejam as pessoas que estejam à distância, né? Assistindo pela internet, por onde quer que seja. E eu acho que é esse o objetivo nosso, que estamos na área técnica. A gente tem que trabalhar para que a coisa seja feita da melhor maneira possível. Nosso objetivo é ser como um filtro para que a palavra chegue
da forma melhor, Sem chiado. usando a linguagem técnica da forma mais inteligível possível, e ela não sofra nenhum tipo de alteração. Então, ô Paulo, na sua área, você... só citando aqui, a Patrícia está te mandando um abraço. Obrigado, Paty. A Patrícia, você vê só, a Patrícia faz parte do nosso PG, que hoje nós suspendemos para eu vir aqui. Opa. O nosso PG funciona online porque ele nasceu na pandemia, então cada um é de um lugar. Espero que você esteja sendo abençoado, Patrícia, pelo nosso papo Então, aqui. peraí, Patrícia, já pega... Daniel, põe o nosso WhatsApp aí. Manda aí. Já manda a pergunta, mas assim, não economiza não, hein? Manda lá. Então, não, só queria completar, Paulo, e aí você responde, né? Você entende, então, você falou sobre a falta de voluntários na igreja, que de repente nós estamos num nível tão profissional que, lógico, a gente tem que fazer o melhor, justamente pelo que eu falei agora há pouco, as pessoas recebam a mensagem da forma mais clara possível que o pregador está trazendo. Você acha que, de repente, a gente está num nível tão profissional que a gente está fazendo a coisa profissionalmente, esquecendo daquele objetivo que nós temos de servir a Cristo, esquecendo o pagamento, estamos sendo voluntários? Você acha que isso está em falta, então, nas igrejas? Eu acho, Samuca. E assim, o que acontece? A gente precisa ser... o pastor Flávio, que também está com a gente lá, né, na nossa igreja, ele coloca uma coisa muito interessante. Nós precisamos ter vida na vida. Nós não temos, entendeu? Às vezes esse negócio de, poxa, nos relacionarmos, de um ir na casa do outro, a gente poder, entendeu? Nos reunimos à mesa. E aí nós vivemos um período de pandemia. Pela internet é um pouquinho difícil. Você colocou muito bem, Samuca. Você falou assim, nós temos um período antes da pandemia que simplesmente Deus pegou, entendeu? Falou assim, deu uma chacoalhada e pôs a gente de volta, tirou a gente de ponta cabeça e o PP. E aí pronto, exatamente. Então assim, nós vivemos isso e nos falta isso daí, não só com as pessoas de fora, mas com os de dentro. Então assim, aí eu pergunto para nós aqui, para quem está nos assistindo que faz parte da área técnica, e eu me incluo nisso, tá? E eu me incluo nisso também, Samuca. A gente chega lá, a gente olha ali 15 minutos antes, mas e aí? Quantas vezes eu cheguei pro João, pra Maria, pro Benedito, pro José, pro Paulo e falei assim, Paulão, e aí? Como que tá? Como que tá a sua família? Poxa, mas assim, aí eu vou, sem citar nome também, eu não vou citar, né? E eu tava num evento, né, anos atrás, bem lá atrás, e um pastor, né, eu vou porque ele é meu amigo, eu posso falar isso porque eu conheço ele. Cara, o Ed René chegou e falou assim, irmãos, eu chamei a minha diretoria, cerca de 10 homens, para ir almoçar. Olha só, gente, eu tô falando de 2008, 2008 aconteceu esse evento. Eu chamei lá 10 homens, estávamos na churrascaria, tal. E aí o tesoureiro chegou e falou assim, e aí Ed, qual que vai ser o assunto hoje? Aí ele falou assim, aquele jeitão do Ed que gostava de sentar lá me lembra assim, sentar lá na house na Cepal, ficar só ouvindo, Samuca, posso sentar aqui? Pode, por favor, meu, é uma honra. Aí ficava ouvindo ali os pregadores, tal. Ele virou para ele e falou assim, assunto? Não é assunto nenhum. Nós estamos aqui para saber como é que vai a sua esposa que está grávida e o neném foi diagnosticado com síndrome de Down. Era o garçom com espeto na mão e 10 marmanjos chorando. Mas por que isso? Porque a gente não tem isso, Samuca. Troca de... Então, mas a gente não falta isso. Mas eu acho que nós trouxemos a nossa virtualidade das redes sociais para dentro da igreja. Então tá. Aí você chegou. Porque assim, o que você mais vê hoje, você vai na igreja, é assim, eu vou pegar até meu celular. É assim, as pessoas assim, ó. Elas não estão preocupadas, desculpa a expressão, em curtir o momento. Sim. Elas estão preocupadas em fazer uma live, em tirar uma foto. Mas isso não é só na igreja, em todo lugar. Sim, Paulo, mas por isso que eu tô dizendo que nós... Esses dias eu ouvi um guia turístico falando, né? As pessoas vão visitar a pirâmide do Egito, né? Em vez de curtirem, né? Ficarem olhando, apreciando, né? Olhando aquele monumento maravilhoso, estão tudo lá filmando.
Mas é por isso que eu disse que na internet tá cheio de filme que nós de trouxemos foto para dentro da igreja. Exatamente. Então, assim, exatamente. isso se tornou uma cultura. Sim, Isso tornou uma cultura. Como o Samuel falou, você vai viajar, pô, todo mundo ali preocupado, carregar a bateria, tem 2 celulares, tem, né? Agente de evento, fala pra mim então. Samuca, o Choi tá aqui, você mesmo estava falando um pouquinho antes, né, que você e o Choi estavam num evento recentemente muito grande. Então, assim, nós vamos fazer um evento agora, né, em maio aqui, um evento não tão grande, tal. Sabe qual foi a minha preocupação, gente? Sério mesmo, aí eu coloco pra vocês aqui. Poxa, vamos levar mais extensão? Eu tava falando pro meu filho, Rafa, vamos levar, entendeu? A gente deixar todas as mesas que tenham tomada suficiente pro pessoal fazer o quê? Carregar o celular. Cara, então assim, a minha mente, cara, não tá lá, entendeu? Com o pastor que vai trazer a palavra, uma palavra que vai, assim, abençoar os pastores que estão ali, né? E trazê-los, entendeu? Para uma realidade de... eu tô preocupado com tomada, eu tô preocupado com a luz se vai estar legal, se ali fica melhor 2 telões, um de cada lado. E por que, então, se isso é um fato irreversível, por que nós não aproveitamos e produzimos conteúdo para esse pessoal que está com o celular na mão? Simplesmente nos preocupamos em transmitir o culto. Aí você me esnucou. Aí você... Você veio aqui para isso. Não, mas deixa eu colocar um assim, negócio aqui. Daniel, fica à vontade para fazer pergunta aí também. Você falou da sua preocupação em colocar tomada para o pessoal alimentar, carregar os seus celulares. Cara, isso aqui é algo assim natural na gente. A gente, se a gente não pensar nisso, ninguém vai pensar, né? Então a gente se preocupa com isso. Isso faz. E eu queria levar a pergunta um pouquinho, o assunto um pouquinho mais para trás, porque você chegou aqui, você começou a falar do seu acidente com o seu olho e tal, e você contou um pouquinho dos últimos meses, mas eu gostaria, o pessoal tá ansioso, Paulo, o pessoal aí que tá começando a cooperar, que quer ser voluntário na igreja, que quer... Paulo não, desculpa, Samuel. Falei Paulo. Já é uma 4ª ou 5ª vez, desculpa, mas tudo bem. Samuca. É que Samuca para Samuca é complicado, né? Mas vamos lá. Você contasse um pouquinho da sua experiência de vida, Paulo. Como é que... desculpa, Samuca. Como é que você começou... Vamos trocar de lugar aqui. Como é que você começou? Como que você veio para essa área técnica? Foi um choque que você tomou? Onde que houve esse divisor de águas, onde você passou a fazer parte da equipe técnica e ajudar na igreja? Conta um pouquinho dessa sua história. Então vamos lá. Olha só. 85... Patrícia mandou um amém aqui. Amém. Amém, Patrícia. Olha só, vai cheirar naftalina, eu sei, entendeu? Mas na década de 80, né, eu estava na primeira igreja batista em Campinas, e aí estava chegando na igreja um grande amigo que esteve aqui outro dia, né, o David Distler, né, que todos nós conhecemos, né, um ícone, né? E ele que foi o meu mentor que me trouxe para a área técnica. Então, lá na primeira igreja batista, e aí nós fomos lá, as colunas quase nas igrejas, era o que o David tinha, entendeu? E o David que me trouxe para essa área técnica. E aí nós começamos a... Que idade você tinha, mais ou menos? 66, 70, não sou bom de matemática, né? 80, foi o David chegou na igreja em 85, 84, 83 ele uns chegou. 19 anos, 18, 19 anos. 19 anos tinha. Então assim, aí o David me trouxe para a área técnica. E ali era assim, aquele negócio de poder servir a Deus sem a questão, Samuca, de ganhar. Hoje... Até então você não tinha tido contato com a área técnica? Nenhum, entendeu? Nenhum. Então, começamos a ter o contato ali. Que legal. Aí o que aconteceu? Era só som na igreja, e assim, talvez o David, né, nem lembre disso, eu acho. O pastor Ari, ele precisava fazer um evento para casais, né? Jaime Camp, VHS... para os casais, 4 fileiras na nossa igreja, corredor central, 2 as fileiras à direita e 2 à esquerda. Nós fomos numa loja da Andorinha lá em Campinas. O cara nós compramos um distribuidor de RF, tá, de antena coletiva, e pusemos, entendeu?
o VHS para funcionar para as TVs, era o que a gente tinha. E os casais participando. E aí nós não tínhamos. Essa foi o primeiro contato, talvez, meu e do David com a parte de vídeo ali. A partir dali, 1989, nesse meio de tempo, nós estávamos na igreja, aí eu fui para São Carlos, né? Casei e tal. Cara, quando foi em 89, né? Eu estava desempregado em São Carlos. Surge uma agência de empregos, né? A IPTV estava implantando a emissora lá. E nós entramos na emissora. Aí que eu entrei mesmo na área de vídeo de cabeça. Filial da Globo em Campinas. Da Globo em Campinas. Então temos a IPTV Campinas, que foi a primeira, depois Ribeirão, IPTV Ribeirão, depois IPTV Sul de Minas e por último IPTV Central. E nós ficamos 10 anos ali. Aí foi aonde a parte de vídeo entrou na minha vida mesmo, entendeu? E de lá pra cá, fomos trabalhando, crescendo, estudando, crescendo e se aprimorando. E os eventos. Aí o que aconteceu? O David tinha ido para os Estados Unidos, voltou, né? 99, 2000, David me chama para ajudar ele nos congressos em Água de Lindóia, né? Fizemos vários eventos, né? Lá em Água de Lindóia. Depois, David em 2005, né? Se eu não me engano, aí David ficou em parceria com o Choi e eu fiquei com o Eliezer, que também é outro ícone. E só um parênteses, o David citou uma coisa no podcast dele muito interessante, Samuca. Será que cara, me marcou muito isso que o David citou, e acho que vocês também. Será que o David na área de áudio, será que Deus vai cobrar? Ô David, naquele evento, você não podia ter feito aquele evento XYZ com a mesa de 24 canais ou de 32? Ô Samuel, será que você não poderia ter trabalhado com 3, 4 câmeras? Ele vai cobrar isso de mim? Não, ele vai cobrar vidas. E aí entra um evento que o Josué Campanhã, um dos ex-diretores da CEPAL, falou. Ele citando de um missionário, e ele viu com a esposa dele o prédio onde eles estavam pegando fogo. Ele falou assim: bem, a partir de hoje eu nunca mais invisto em coisas, eu vou investir em vidas, Paulo. Então, eu acho que assim, nós não precisamos deixar as nossas áreas, mas nós precisamos ter mais vida na vida, é o que o pastor Flávio fala. Sim. E aí o que aconteceu? Nesses anos todos, muita gente passou pela minha vida, muita gente legal, e assim, o esquema eu acho que é de parceria, porque assim, eu não sou nada perto dos ícones que vieram aqui já e que vão passar por aqui. Pô, eu querer ser isso perto de David, jamais, de Daniel Choi, né? Mas tem muita gente que gostaria de ser igual você, viu? De novo, mas Samuca. Que isso? Samuca. Aí, o que acontece? Só para concluir. Aí nós trabalhamos um tempo na Globo e aí foi o que aconteceu. E aí vem um testemunho de vida. Quando nós saímos da Globo, nós pegamos os eventos, houve essas separações aí, igual Paulo e Barnabé, né? Um ficou com o Paulo, outro ficou com o Barnabé, e vamos lá. Aí entra Eliezer também, né? Eliezer de Souza também, um cara assim, autodidata, assim, um cara fantástico também, entendeu? Fantástico. E Eliezer também, e eu sempre fui o forte na área comercial. E aí quando Eliezer nós se separamos, cara, eu me vi sozinho, né? Aí entra Rogério, né, de Piracicaba, que você citou. E vem vindo essa galera. E aí eu faço uma parceria, o Rogério precisou sair por causa de saúde, entra, né, o Vacari Som de São Carlos e o famoso Miolo, né, o Nilson, né, que fez figuraça, né? Figuraça. Assim, fez N congressos, né? Então ali a gente tinha o cara responsável pelo som, o cara responsável pelo multimídia, o cara responsável pela parte de vídeo, o cara responsável pela projeção, a parte de streaming, a parte de stand pra gente disponibilizar esse material para a galera. Então o negócio foi crescendo. Quando em 2019... Aí você começou a tua empresa. Isso, a Água Viva começou em 2010, né? Aí Aí o Eliezer foi para um lado, o Samuel foi por outro, e aí eu comecei a Água Viva. E assim, sem pretensão nenhuma, não tinha pretensão nenhuma. E os congressos foram vindo. E a gente foi pegando os congressos e fazendo os congressos e trabalhando. Eu me lembro de uma época,
que eu estava com vocês lá participando do congresso, onde Em vocês CBM? tinham... Não, foi na CEPAL mesmo. Na CEPAL? Vocês tinham que atender... Sei lá, vou chutar aqui, posso estar enganado. 10 classes com câmera, som, tudo simultaneamente. Além do evento no salão principal, né? Loucura aquilo, então, assim, eu vou te relembrar. Assim, de tanto evento que a gente pegou, a gente conhece o Monte Real e Majestic, né? Decor lá. Então, o Monte Real, ele tem um salão de ele cabe até 1.800 pessoas de comprido. É muito grande. É que é 1.600. É muito grande. Então, você imagine, o salão principal, mais 10 salas embaixo, mais 4 salas descendo mais uma rampa, são 15 salas ao mesmo tempo rolando. Mais do que eu falei, então. Assim, você tem uma caixa de som, um microfone, uma câmera que tem que captar o áudio, não pode ser ambiente. Essas 15 salas rolando ao mesmo tempo. E tem que rolar. E tem que fazer acontecer. Loucura. Então, assim, é loucura? Mas assim, é prazeroso, porque assim, aí entra um cara que me marcou e me marca até hoje, que foi o sucessor do Josué Campanhã, que é o Cassiano Luz. E aí, Paulo, entra aquilo lá, que assim, me emociona, cara, porque assim, o Cassiano tem esse espírito missionário. A visão de reino. Sim. De reino. Então, não é a questão de você ter um kit da CEPAL, o Choi, por exemplo, que trabalha com Hagai, com esse, naquela época, né? Hoje não se faz mais isso, né? Tá tudo em nuvem. Mas ele falava assim, Samuca, é o seguinte, é a gente poder pegar esse material e levar para aquele missionário, Paulo, lá do sertão, cara, que ele não tem essa condição aqui, ó. Vamos pegar isso daqui. Aqui no evento. Aonde que num sertão do Nordeste o pessoal da Juvep vai ter essa estrutura aqui? Não tem. Então, esse congresso, essa palestra daquela sala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vai poder abençoar esse missionário. Então, é isso que está faltando, sabe, Paulo? A gente poder ter, Samuca, é assim, o ardor por missões no nosso coração. E aí eu trago a experiência, dando uma pausa na minha história, para dentro da nossa igreja, em plena pandemia. Olha só o que aconteceu comigo. Isso assim, quebra a gente no meio. Deus quebra a gente. Nós estávamos transmitindo toda sexta-feira. Toda sexta-feira tem vigília na nossa igreja. E na época da pandemia era tudo online. Então era pouca, a gente não tinha aquele distanciamento. Aí tinha uma vigília dos homens. E aí nós brincávamos, eu, Nunes, né, que cuida do som, e a Hilda, ó, e aí, quantos que vai vir hoje? A Hilda falou assim, nossa, dos homens, os homens não são fortes, vão trazer aqui uns 20, né? Cara, com a gente, nós 3 da área técnica, tinha 8. Nossa, aí você fala assim, 8. Aí, olha só como que Deus faz as coisas, Paulo. Um rapaz, né, que ele cuida das viagens missionárias para os povos ribeirinhos, o Bruno, né, o Bruno Boer, ele cita assim, olha, irmãos, nós estamos com a viagem, né, marcada, entendeu, para novembro, tal, todo ano ele faz a viagem, e cada um na nossa igreja, a igreja não banca não, tá? Se você quiser fazer uma viagem, por exemplo, pô, Samuca, curte lá, você vai bancar do seu bolso. O pastor grava, banca do bolso dele. E aí, o que aconteceu? Eu pensando assim, de novo, né? Ninguém na igreja. Aí olha como que Deus faz as coisas. Ele fala assim, olha, irmãos, nós estamos precisando de algumas ofertas, tal. Deus levanta uma irmã que está na internet com uma doação de 15 pau e pau. Então, cara, foi um cala-boca em mim. Assim, tipo assim, Deus falando assim comigo, Samuel, faz o seguinte, só cuida da transmissão, que malemar você consegue fazer, que o resto faço eu. Entendeu, Paulo? Então é esse ardor, cara, que a gente precisa ter. É uma palavra aqui sendo dita e assim, outras pessoas poderem ser abençoadas lá e poderem abençoar o reino. Então eu vou voltar à minha pergunta. Antes de você fazer sua pergunta, Paulo, não pode chorar, hein, Samuca? O Wagner tá ouvindo lá, nos assistindo lá em Araraquara. O Elias Brás, de São Bernardo, te mandando um abraço. Elias, e a Ana Clara. Ana Clara é minha esposa. Que orgulho deste grande profissional competente na área técnica. Aí não vale, né? Essa área é muito importante dentro da igreja. Amém. Eles ficam nos bastidores para que tudo saia perfeito para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Aí eu vou voltar à minha pergunta.
Então, pelo que você está me falando, pelo que você acabou de dizer e pelo que a leitura que eu faço hoje, então hoje nós não somos igreja. Tá bom. Deixa eu completar. Aham. Por quê? Hoje nós estamos preocupados tecnicamente, então eu quero atrair, eu quero emocionar as pessoas que estão ali no ambiente. Eu não estou preocupado em muitas vezes até compartilhar esse material que eu produzo, que não necessariamente é o culto ao vivo, mas vamos fazer capacitação para outras pessoas. Mas eu estou mais preocupado muitas vezes em vender o meu curso, vender a minha aula. Hoje nós estamos na era do coach, então nós temos muitos pastores coaches, nós temos muitos... Enfim, como é que a gente começa a voltar então a equilibrar essa balança? Eu ter uma questão técnica de boa qualidade que é necessária. Sim. É necessário. Perfeito, é necessário. Né? E ao mesmo tempo eu ser igreja. Tá, então vamos lá. Mais uma vez eu vou defender a sardinha, né? Embora na nossa igreja a parte técnica seja cobrado, mas eu vejo o meu pastor sênior, né, não deixando um culto de falar do amor de Cristo, um culto de ter apelo, gastando horas ali, horas para preparar uma pregação, vamos dizer assim, ele cobrando os outros pastores de fazerem o mesmo e trazer a palavra de Deus. Samuca sabe disso, conhece bem lá. E isto ser também reproduzido na vida dos membros, da nossa membresia, da nossa igreja, aonde nós precisamos ter pessoas dentro da nossa comunidade, aonde eu parar num semáforo, eu ficar incomodado, né, de falar assim, poxa, às vezes você fica com medo ali, mas Deus, capacita a nossa igreja, e aí eu estou puxando sardinha para a nossa igreja, capacita a nossa igreja para o MAS, que é o Ministério de Ação Social, poder alcançar mais pessoas, não só simplesmente distribuindo uma cesta básica ou cuidando de uma pessoa. Tantos testemunhos eu poderia dar aqui, mas através dessa ação social mostrar o amor de Cristo para essas pessoas. É isso que nós precisamos fazer. Então, assim, a questão de nós deixarmos de ser igreja, você falou bem, hoje você pega domingo, agora o pastor falou isso, poxa, eu pastorei a igreja no domingo, num arrastar de tela, quantos posts de igreja você vê? Num arrastar de tela no nosso Insta, quantos nós vamos ver, Samuca? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Paulo. Agora é para você. Não querendo desviar o foco do Samuca. Não, é que você colocou agora. E depois eu quero fazer uma puxói. Tá bom. Você colocou na sua pergunta pro Samuel, Paulo, sobre o ser igreja, né? Deixa eu ver se eu entendi. A sua pergunta é uma pergunta mais direcionada à igreja como um todo, ou você está querendo cobrar isso também do pessoal da equipe técnica? Você acha que às vezes as pessoas da equipe técnica são tão profissionais que se esquecem um pouquinho de ser igreja? Não sei se deu para entender e se isso tem a ver um pouco com a sua pergunta, ou eu que estou imaginando demais aqui. Então vamos lá, eu vou colocar o dedo na ferida aqui então. Uhum. Eu acho que nós temos pessoas na área técnica que se acham profissionais. Uhum. Tá? Existem os profissionais, mas nós temos pessoas que se acham profissionais. O porquê que eu estou dizendo isso? Porque elas não se capacitam, elas não correm atrás e ao mesmo tempo elas mudaram o foco dela. Uhum. Por quê? Porque então o que importa para mim é eu sentar em frente ao meu computador, a minha mesa, a câmera, seja lá o que for, e ali então eu mudei o meu foco. Eu tô ali pelo prazer de estar operando. Uhum. Eu não tô ali com o meu intuito do resultado do meu trabalho, que é isso que importa. Né? E aí eu vou generalizar também quando você pergunta na questão de ser igreja, porque muitas vezes nós vamos na igreja, é o que o Choi falou. Eu tive uma oportunidade um tempo atrás também que eu entrei na igreja, acabou.
Pagou a luz. E agora? O que eu faço? Tropeça, né? O que eu faço? Então, assim, quando eu falo deixar de ser igreja, hoje ninguém visita ninguém, hoje ninguém toma café com ninguém. Paulo, hoje ninguém te liga, ou até usando telefone, tudo bem, telefone já é coisa do passado. Ninguém te manda um WhatsApp, mas assim, tá todo mundo postando fotinha bonitinha e tudo mais, mas ninguém quer saber como que o Paulo tá, como que o Samuel tá e como que o Samuel tá ou o Daniel Agora tá. eu vou te responder. Então, só antes de passar para você, eu acho que essa é a ideia, né? A equipe técnica também faz parte da igreja. Eles estão lá, de repente é um profissional que está recebendo para trabalhar, mas ele está lá para servir a Deus, para dar o melhor dele e para que ele também seja igreja. Todos nós fazemos parte do corpo e aí sim somos igreja. Então eu entendo isso, a pessoa tem que estar participando, dando o melhor dela, exercendo os dons e talentos que lhe foram dados. Meu dom é operar uma câmera, então estou fazendo isso para a glória de Deus, não para minha glória. E aí, pegando o que você fez a pergunta para o Paulo e depois eu faço para o Choi. Olha só, 2012 teve o primeiro Sim, Todos Somos Vocacionados no Árvore da Vida, que eu acho que todos nós conhecemos aqui em Sumaré, um lugar onde cabe um auditório onde cabe 10 mil pessoas, né? Muito grande. E naquela oportunidade eu tive de trabalhar, fazer várias filmagens nos bastidores e tal com o Fernandinho. E o Fernandinho foi dar um workshop. E aí lotou, né, cara? O salão principal, os outros tudo vazio, lá cheio. Aí ele perguntou assim, olha só o que ele perguntou. Quem é baterista aqui? Eu. Ah, vocês são os problemas da igreja. Aí ele falou assim, quem é baixista aqui? Ah, vocês são os guitarristas frustrados. E foi brincando com cada um. Ele falou assim, irmãos, eu queria dizer para vocês que são músicos aqui. Nesse ano aqui, em quantas reuniões de oração vocês participaram? Independente da denominação. Em quantas vigílias da sua igreja você foi? Qual foi a última vez que você, adentrando a igreja, para passar o som, para fazer ensaio, seja o que for, que cada igreja tem uma formatação e etc. Você chegou ali, bom dia, irmão, graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus, não importa o comprimento. Quantas vezes você perguntou como que você está, irmão? E aí, o seu filho? Foi sua semana? O que o Ed René falou naquele congresso, como é que foi a sua semana? E aí nós entramos na nossa era. Quando o meu irmão faleceu, ele tinha diabetes, perdeu uma perna, tal, deu um ataque do coração e faleceu em plena pandemia, né? Eu estava no meio de uma vigília. E aí vem o exemplo de cima. Olha só o que aconteceu. E daquele dia para frente, eu nunca mais deixei de fazer isso. Eu estava ali, eu falei assim, gente, nós estávamos transmitindo via VMix pelo Zoom, então quando entrava uma música, então eu tinha como conversar sem o pessoal sair. Eu falei, gente, olha, eu vou continuar aqui, né? E aí, mas o meu irmão acabou de falecer. Né? Pô, Samuel, tal, papá, não. Eu falei, gente, calma que eu tô bem, tal. A minha preocupação é com a minha mãe, que tá no Rio de Janeiro. Nessa época, minha mãe ainda não tinha vindo morar comigo ainda, né? Cara, aí passou um tempinho, eu recebo um áudio de 2 minutos e pouco. Pô, eu falei, nossa, pastor grava mandando um áudio. Cara, sabe o que era? Uma oração. Me quebrou, Paulo. Porque foi a primeira vez, Samuca, que eu recebi uma oração pelo WhatsApp. Você achou que você ia levar uma bronca? Não, eu falei, ele deve estar falando, olha, vai lá, chama alguém, faz isso, XYZ, pega o Nunes, Hilda, faz aquilo, lá. Não, era uma oração. Aí eu aprendi a fazer o mesmo, Samuca, de uma liderança para baixo. Aí quando um dia eu pego uma mensagem e vejo o meu amigo Vitor Quevedo, entendeu? Pô, Samuca, olha, tá acontecendo isso comigo. Eu peguei, assim, sério, baixei a cabeça onde eu estava, Senhor, abençoe o Vitor. Cara, o Vitor chorou no telefone. Então, assim, a gente não tem isso. Quantas vezes nós fazemos isso? Então, eu aprender com o meu líder da intercessão na minha igreja e a gente replicar isso para nossa equipe, o Paulo, Samuca e Choi, que a primeira coisa que a gente faz quando levanta, o que é? Deveria ser dar graças a Deus pelo
Pelo Aí sono, pelo o pastor dia que tá Beto fala assim, começando. a primeira coisa que eu faço, isso na pandemia eu aprendi. Eu caí de joelho. Eu falei, pastor, eu aprendi com o senhor, mas eu não consigo ainda cair de joelho. Eu preciso ir no banheiro primeiro. Mas eu não olho o celular, vou para a sala esse tempo que eu não podia ajoelhar por causa da cirurgia do olho, agora que ela liberou, né? Ajoelhava, orava, depois eu vou ver. Então, Paula, nós precisamos mostrar isso, e pegando o que o Samuca perguntou para você, nós precisamos replicar isso para nossa equipe, tá? Para eles poderem ter essa vida com Ó, Deus. e o Wagner tá falando exatamente isso aqui, ó. Nós da área técnica temos que demonstrar que também estamos participando do culto. Tá aí o que O eu Wagner. falei, o que o nosso, um dos líderes, que o pastor, a diretoria, né, da igreja chamou, né, o Carlos, né, para vir da igreja da primeira de Campo Grande, né, para cá, para nossa igreja, para ajudar na gente na área do louvor. Ele falou assim, Samuca, nós estamos prestando um culto, nós ali no louvor nós estamos prestando um culto, você na câmera, você no chat, seja onde for, mas nós estamos prestando um culto. Mas nós esquecemos disso, então virou um show. E aí eu falo pro Choi, né? Só lembrando, Choi, que, poxa, quando eu conheci Daniel Choi, foi num evento musical, eu trabalhava na Juratel, Junta de Rádio e Televisão da Convenção Batista Brasileira. Campinas. Aonde o David comentou, o Astaldi deu um curso de áudio e vídeo lá, né, de áudio, e nessa época que ele deu o curso, ele não conhecia. Ele deu no estúdio 0dB em Campinas. A Som 3 tinha lançado os maiores estúdios de Campinas e não tinha aparecido o Juratel. A Juratel cabe uma orquestra. Uhum. E aí nós esquecemos, entendeu? Disso, de ser assim, essa questão de igreja, essa questão de passar para as pessoas, esse negócio a gostoso excelência, de ser. E aí, né? O Choi, lá eu conheço o Choi, de fazer com excelência. Eu conheço o Choi, ele lá correndo assim, sei lá eu quantas bandas tinha, nós tínhamos ido lá só para colocar um microfone e gravar, entendeu? E voltei ainda de ônibus tal, naquela época. E eu vi o Choi e a equipe dele lá na Igreja da Liberdade, correndo, montando som, fazendo isso, fazendo aquilo. 10 bandas, saiu uma banda e entrava outra. Não é verdade tudo isso, Choi? Eu não me lembro mais. Que é isso, Choi? Não, é verdade, sim. Então, assim, era uma loucura. Mas sabe, faz tempo então, ele não quer entregar a idade, né? Vi aquele negócio do coração ali. Aí o David mostra uma foto onde o Choi tá cantando e tá cuidando aqui do som ali. Ah, me lembro então, dessa assim, foto. Sabe, é aquele lance, Samuca, de a gente poder pegar um domingo à tarde. Qual dos nossos filhos, eu posso dizer agora, o meu neto tá crescendo aí, tá com 3 aninhos. Nossa, Samuca, você já tem neto, tem Samuca? Neto, Samuca, olha tem só. neto. Essa né? é a essência das pessoas que trabalham no audiovisual na igreja. Estão lá para servir. Aí, Ou Choi, seja, é isso daí, Choi, sabe? É resgatar aquele lance, sim, cara. com certeza. De você poder, entendeu? Assim, tá ali fazendo as coisas com excelência, como você colocou, Samuca. Uhum. Né? Eu poder ser cobrado porque eu tô ganhando ali, eu tô ganhando para isso, mas eu prestar o meu culto ao Senhor. Uhum. E ter a responsabilidade de ser também um missionário. Porque quando eu saio dali, eu estou pisando no campo missionário. Está lá o slogan da nossa igreja, entendeu? Na saída do templo. Sim. Então, isso é que falta. Então, aí entra aquilo lá. E eu também tive meus perrengues, Samuca. Por quê? Quando eu saí da Globo, eu quis trazer para a igreja tudo isso, cara. E aí eu quebro a cara, Paulo. Então, mas aí eu quero te fazer uma colocação, uma provocação aqui, é o seguinte. Tudo bem, eu concordo que a gente tem que fazer com excelência, eu acho que a gente tem tecnologia, hoje nós temos voluntários, só que tem o seguinte, nós esquecemos de um pequeno detalhe, que é a capacitação dessas pessoas. Então, não é detalhe não. Então, assim, o que acontece? A pessoa chega lá, muitas vezes com aquele gás, fala assim, cara, vou começar, não sei o que, começa chegando lá 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Cara, no primeiro mês, o cara já começa a chegar 15 minutos antes. Por quê? Porque ele tem um equipamento cheio de tecnologia. Ninguém chegou para ele e falou assim, meu amigo, esse botão serve para isso, esse serve para aquilo e aquele serve para aquilo outro. E aí começam a vir os problemas. E aí o que acontece? Ele começa a desanimar.
além de desanimar, se ele seguir, ele vai começar a se revoltar, porque começam os conflitos, né? Então, assim, eu vejo tudo isso, mas eu acho que de uma forma geral nós estamos esquecendo também das pessoas nesse sentido, porque não é simplesmente você ir lá, chegar com o cara, vamos orar. Não, eu acho que a forma de você demonstrar o amor por ele também, e para ele transformar isso de uma forma que ele fala assim, cara, eu vou fazer isso aqui porque eu tenho um sentido. É a mentoria, né? É você ensinar o cara. Aí, e nós não temos isso. E nós temos aprendido isso não que não aprendemos antes, mas o pastor Flávio trouxe a questão da mentoria. E não é a mentoria, Samuca, entra na parte espiritual, trazendo na parte técnica. Poxa, ô Joãozinho, agora, você gosta de operar câmera. Então, deixa eu só completar desculpa, agora. Perdão. Eu acho que essa questão da mentoria, ela vem das pessoas mais experientes, dos velhos, vamos dizer assim. Os cabelo branco. E por que nós estamos nos omitindo? Nós, que eu digo, assim, todo esse pessoal que você sabe, que tem muita gente aí com capacidade, muita gente que realmente experiência, ama o que faz. O cara simplesmente hoje está aposentado, no bom sentido, assim, ele não quer mais saber de som de igreja. E não ensinou ninguém. E não está ensinando ninguém. Por que hoje, então, aconteceu esse, vamos chamar de fenômeno aí? Porque é o seguinte, eu trago isso, eu vou pegar mais uma vez, pegar mais uma vez o exemplo do meu pastor Grava, que é o pastor sênior da igreja. Ele sendo o pastor, ele deixa o pastor pregar na nossa igreja. E às vezes vai ícones lá. Você nunca sabe disso. Cara, mas por quê? Porque ele também aprende. Então assim, cara, por que eu não vou pegar e vou ensinar um cara a fazer ou a mesa de corte, ou a câmera, né? Poxa, e ele vai fazer melhor do que eu. Cara, é um privilégio isso daí. E aí a gente nos remete aos professores das nossas escolas, lá no primário, ginásio, né? Segundo grau, né? A faculdade. Cara, que tinha prazer em ensinar e depois ver o aluno se despontar, ser melhor que ele. A gente usou a expressão mentoria aqui, porque é uma expressão da moda, né? Que é direcionar a pessoa para fazer a coisa certa, no caminho certo, né? Da melhor forma possível. Mas isso, trazendo para o lado cristão, isso nada mais é que um discipulado. Discipulado, né? Exatamente. É lógico que a pessoa vai ser discipulada na palavra, espiritualmente, pela liderança da igreja. Mas aquele irmão que está passando da sua experiência para aquele que está começando a iniciar na área técnica, não deixa de ser um discipulado. Não porque deixa ele vai, ser. o objetivo do trabalho dele vai ser servir e glorificar a Deus. Quantos vocês não pegaram? Você, Samuca, Paulo, Choi. Poxa, eu pego uma pessoa ali que ela quer trabalhar na câmera, mas depois ela vê que, poxa, ela curte demais o multimídia. Que hoje nas igrejas está sendo... Cara, vamos dizer assim, é a mesa de corte ao vivo. Vocês concordam comigo? Porque assim, se o louvor vai errado ali, cara, dançou, a equipe dançou. Se a equipe de louvor não souber o louvor, dançou. O cara, é todo mundo fazendo assim, ó. Né? Se caso for lá atrás. Então, a gente precisa ter isso em mente. Que a gente precisa passar o nosso conhecimento, então treinar essa pessoa que pensou que ia ficar bem na câmera, mas ela gosta dali, e mostrar para ela. Hoje nós temos, antigamente era na época da transparência, depois veio o PowerPoint. Olha né? que interessante, o Wagner está dizendo que ele já faz isso com as crianças da igreja. Uau, já começa a ensinar a área técnica para as crianças. Mas tem, e é isso mesmo, na nossa igreja lá, porque assim, eu vivi esse período de 2000 vamos colocar arredondando, né, 2000 até 2019, né, em evento. Né? Aí depois eu entro numa igreja, que é um evento, né? Todo dia nós temos. Uma igreja e assim, grande. A gente pega os adolescentes. Como que é gostoso você ir lá no Red, que é uma turminha pré-adolescente ali, lá em cima, no nosso quarto andar, aonde tem uma mesa digital, e eles operando. Eles vão apanhar? Vão. Vai sofrer? Tem hora que eles ligam lá, o Nunes dá um socorro, Paulinho dá um socorro, né? Vai acontecer isso. Mas quantos de nós, entendeu? Eu até hoje,
E quantos de nós aprendemos, entendeu? Só vai aprender quem fizer. E nós fazemos exatamente o contrário. Tira a mão, desce daí. Não mexe nisso, Paulo, moleque. Não mexe nisso. Nós fazemos exatamente o contrário. Não fazemos? Sim, Daniel, sim. como é que tá nosso horário aí? Estamos caminhando pro final, não é isso? É mais ou menos por aí. Mas o que... Ele tá entrando. Já estamos completando 60 minutos de programa, hein? Tá. Opa, voa, tá bom. o tempo voa. Vou. Então, que- assim, só concluindo, Paulo. Então, assim, quando nós pegamos a área de eventos, né? Aí entramos. E foi evento grande, pequeno, tal. Poxa, fizemos vários eventos. Samuca chegando com material de som lá com o pastor Márcio, quando ele fazia o Capelania, né? Em vários lugares, entendeu? Aí pastor Márcio foi lá para Minas, né, seu executivo, né? Aí vem convenção Batista do Estado, depois vem as convenções que pegamos a nível nacional. Tive o prazer lá de ir lá em Natal, cara, assim, que lindo, entendeu? Maravilhoso, mas assim, e aí, cara? E aí, quando nós tivemos a oportunidade, eu nunca vou esquecer, quando nós tivemos a oportunidade de fazer na Convenção Batista, independente aqui de partido, fazendo a Convenção Batista em Santos, estava na época da Lava Jato, Deltan entrando, dando uma palavra para os pastores ali. Pastores, se nós não agirmos, se vocês não agirem, trazendo as coisas a limpo, entendeu? Tal, levando as finanças certinho das igrejas, nós não vamos ser nada diferente de político. Então, assim, cara, ver o Deltan falando assim pros pastores, cara, que honra, cara, que privilégio ver isso daí acontecer. Então, esse lance, Paulo, de a gente poder trazer e nos enxergarmos nisso, participarmos de oração nas nossas igrejas, poxa, investimos nas nossas crianças, cara, tira a mão daí, pá, não, aí como é gostoso ver um menininho hoje de 3 aninhos, né, levando a baqueta da bateria dele, cara, o Paulinho lá, o Pedro, o filhinho dele, leva a baqueta, põe na mochilinha, acaba o culto, 11h30, meio-dia e meio. Eu conheci um menininho que levava um violãozinho de brinquedo. E lá E ficava aí? lá na frente, na igreja, aí? tocando. Aí ele fala assim, a avó dele fala assim, ela começa a ministrar, aí ele pega a vassourinha, tocando. Aí ele, Nunes, baixa aqui. Então assim, cara, é assim, e aí, Paulo, nós fazemos isso com as nossas crianças, cara. Como que a gente quer trazê-los pra cá? Nós nascemos sabendo? Não. Eu vou contar rapidinho uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, né? Imagina, você é um cara jovem, Paulo. Dá pra ver como é que tá minha memória, minha dicção, né? Tá tudo bem. Eu comecei a abrir uma turma de treinamento de áudio numa igreja. Primeiro sábado, 40 pessoas. Eu fazia de sábado à tarde, que é exatamente para dar aquela... Né? Segundo, começa a cair. Bom, enfim. Chegamos lá num grupo de 10, 12 pessoas e tudo mais, e tinha um garoto que... Olha, não era fácil. Não Chorava. era fácil. Assim, terrível, terrível. Ele devia ter na época, sei lá, os seus 13 anos, alguma coisa assim. E ele gostava de estar com a gente. Mas ele dava trabalho para todo mundo, dava trabalho para mim, enfim. Eu recebi, cheguei a receber ordem do pastor. Ele falou assim: Paulo, tira esse menino. Não deixa ele participar. Não deixa mais participar. Tira ele fora. Uhum. Falei, não, eu vou bancar. Insisti. Insisti, banquei com o menino. Hoje, o cara já adulto, casado, já tem filhos. E ele é líder do áudio na igreja dele. Ah, que legal, hein? E onde você pega o Instagram dele, o cara tá assim, tem um evento, ele tá lá ajudando, mas assim, você vai, e normalmente são igrejas pequenas, e ele tá lá colaborando, ele tá lá ajudando, ele tá lá carregando, ele tá... Então assim... Valeu a pena. Aí eu volto nisso que nós estamos falando, quer dizer, tira a mão daí, menino, não faz isso, não faz aquilo. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem aquele ritual todo que a gente precisa ter. Ok, precisamos ter cuidado, mas também eu acho que a gente tá esquecendo... Tem hora que a gente exagera, né? Tá esquecendo realmente de onde nós viemos. Eu comecei com 13 anos, acho que todo mundo começou novo aqui. E por que hoje a gente está fazendo isso? Né? Então assim, eu acho que a gente tem muito a repensar, eu acho que a gente tem muito a colocar
em cima da mesa. O nosso bate-papo aqui, o objetivo é exatamente isso. Nós não estamos querendo dizer o que é certo, o que é errado, Não, de forma mas a nenhuma. gente quer colocar em cima da mesa para assim, vamos tirar tudo, abrir a gaveta e colocar alguns assuntos aqui em cima que realmente são necessários, que a gente tem exatamente aquele medinho de conversar. E vamos conversar de uma forma aberta, de uma forma saudável, de uma forma gostosa, né? Assim, eu poder chegar e falar assim, poxa, quando eu cheguei em Santo André, né, poxa, um cara mexendo na câmera, e aí eu vou lá, entendeu? Eu corrijo ele, cara, assim, depois ele vem pra mim e fala, Samuel, como você me feriu, cara, fazendo aquilo lá? Entendeu? É isso daí, Sim, é isso daí que você falou, é a gente abrir a gaveta e reconhecer o nosso erro, Sim. de poder chegar, ficar falando no radinho, faz assim e tal, presta atenção, faz. Cara, para com isso. Então, assim, eu precisei me polir muito, cara. A Ana hoje me ajudou muito. Por quê? Porque se você falar com o Rafa, com a Isa, com o Miolo, com o Vacari, era aquela exigência, cara, de televisão, cara. E a gente Eu te vi muitas vezes assim. não viu? É verdade, Samuca. Então, assim, é o que o Paulo falou. Então, assim, Ia pedir uma extensão pra ele e ele chegava até com medo perto dele. então, assim, a gente precisa ser mais, entendeu? Aham. Jesus, e hoje em dia, né, eu assisti os episódios, agora vai ser dia 17, aí entra a 4ª temporada de Chosen. Cara, é esse Jesus humano, é esse Jesus inclusivo, Do cara, dia a que dia. assim, do dia a dia, que assim, para ali para conversar com você, humano. A gente precisa parar o nosso profissionalismo ali de, sabe, aquela, cara, assim, prestar um culto ao Senhor. Com certeza. Samuca, tá sendo muito legal, mas infelizmente o Daniel tá fazendo sinal ali pra gente Vamos lá. encerrar, né, Daniel? Estamos com quanto tempo? Precisamos encerrar, né, Já Daniel? estamos. Infelizmente. Infelizmente, já estamos com 1h06 de programa, né? Muito legal. Passou muito depressa. Eu queria aproveitar e agradecer a sua presença, Samuel. Foi muito jóia esse papo com a Cara, gente. prazer Quer todo deixar algum nosso. contato, algum Instagram, algum... Com Cara, certeza. assim, Deixa aí seu Instagram, Samuca. cara, eu posso dizer pra você, eu tenho uma política que alguns conhecidos meus fazem a mesma coisa, né? O meu serviço é para o reino. Então, eu gosto muito das pessoas que procuram a gente no tete a tete, né? Mas Samuel M. Souza, né? Underline Samuel M. Souza, você vai me achar no Instagram lá. E se você quiser... Souza com Souza Z? com S. E se você quiser entrar em contato com de ele espanhol. ou com qualquer outro convidado, manda pelo WhatsApp pra gente aqui, a gente faz a ponte. A gente encaminha Tá? pro Samuca. Como já temos recebido algumas mensagens, algumas perguntas, dúvidas, o pessoal tem mandado pra gente. Então, manda pra gente aqui. Samuel, quero agradecer. Cara, prazer todo meu. Antes de encerrar, Samuel, fala um pouco para quem quiser visitar a igreja PIB de Santo André. Passa o endereço. Rua São Pertinho da Vicente, estação de trem. Rua São Vicente 130. Se você descer na estação e perguntar onde que é a Igreja Batista, o pessoal vai falar 2 ruas para trás. Qual que é o entendeu? site, Samuel? É conexãoprimeira.org. Já vai estar aí pra gente. Mas, Samuel, muito obrigado Nós mesmo que pelo agradecemos. bate-papo. Nós que. É sempre muito gostoso a gente estar ouvindo uma pessoa que tem uma visão diferente, que pensa diferente às vezes com a gente. E, pessoal, a gente tem aprendido muito nessa mão. Sim. Desde o primeiro dia, eu acho que assim, a gente Desde tem... agosto, E né? esse é o, que eu vi lá, né? esse é o Desde nosso propósito, né? Trazer pessoas aqui que são relevantes aí, que têm conhecimento técnico, mas que estão aí para fazer o reino de Deus aparecer o máximo possível. O Samuca é um desses aí, nosso colega, e estamos muito felizes de ter tido suas palavras, sua Eu que participação agradeço. aqui hoje, viu, Eu que Samuca? agradeço. Foi muito bom. Bênção de Deus. É isso aí. Pessoal, terça-feira que vem, no mesmo horário, Bate canal, bate no hora. mesmo YouTube, no mesmo site, no mesmo Instagram que você não anotou, mas o programa vai ficar disponível, então você dá o play lá no início, só copiar, segue a gente lá no Instagram, tá? Vai estar
todas as informações. O nosso site tem o link para os programas E gravados. assistam os outros episódios, Sim, se você muito não bons, assistiu, estão muito todos bons. lá no E canal. nós temos... E divulguem também. E nós temos o péssimo hábito de a gente assistir quem tem nome, quem a gente conhece. Pessoal, tem um pessoal aqui que veio aqui que eu não conhecia. É verdade. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Olha, saí daqui realmente assim muito satisfeito, muito grato, porque assim você vê, se aprende. Enriquecido, né? Enriquecido. Então assim, pessoal, começa lá, faz uma... Como é que o pessoal fala lá? Que faz uma maratona, né, dos programas. Pô, agora consegui assistir 15 minutos, 20 minutos, dá uma pausa, volta, continua assistindo, né? Compartilha com os teus amigos, com os teus inimigos também, Poxa. com quem você quiser, Caramba. tá? Mas assim, e compartilha porque os nossos convidados assim têm acrescentado muito. Sem dúvida. Pessoal, até legal. semana que vem, terça-feira, 8 horas, estamos aqui com mais um convidado. Um abraço! Tchau, tchau.